Quando a gente para pra pensar que aos 30 anos Jesus já tinha salvado a humanidade inteira, a gente entra um pouco em pânico, né? Porque parece que não vai dar tempo a gente fazer nada na vida, muito menos em prol do reino de Deus. Mas calma, calma. Não é tão complexo assim. You need something real. Yeah. Baby, that ain't never gonna last. Let's just fool, let's go. Nós cristãos, né, temos Jesus Cristo como exemplo a ser seguido, né? Não é à toa que somos cristãos, os seguidores de Cristo. O nosso objetivo é tentar ser o mais parecido com Ele o possível. Mas apesar de Jesus, quando veio à Terra, ter sido um humano igualzinho eu e você, é uma coisa complicada pra gente. Quando a gente para pra pensar de, caraca, ser igual a Jesus, meu Deus, coisa difícil, jamais conseguirei, né? Porque o cara, afinal de contas, é o cara. Como eu posso sequer, né, me comparar? Impossível de lidar, né? Mas por isso que, pra gente não ficar nesse pânico total, vamos falar sobre algumas outras pessoas, né? Assim, gente como a gente, que foram lá e conseguiram, né? Ser igual a Jesus, Theo? Não, né? Igual a Cristo, a Ele mesmo. Né? Mas que conseguiram fazer grandes coisas, conseguiram se destacar, né? E para você que acha que isso vai ser impossível para você fazer alguma coisa em prol do reino de Deus, ou sei lá, vamos ver aqui? É possível, é fácil de lidar, inclusive, é bem simples. Você quer ver só? Olha, por exemplo, Daniel. Daniel, ele era um cara que ele tinha um mundo de opções interessantes na frente dele, né? Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, ele levou umas coisas embora e umas pessoas como escravas. E aí, lá pelas tantas, né, ele disse para o chefe dos eunucos que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos príncipes, jovens em que não houvesse defeito algum, de boa aparência e instruídos em toda sabedoria e doutos em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidades para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele mesmo bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim deste tempo pudessem estar diante do rei. Então a gente consegue perceber pela essa descrição, né, que Daniel ele era um cara interessantíssimo, né? Veja bem, linhagem real, sem defeito algum, de boa aparência, instruído em sabedoria, douto em ciência e entendido no conhecimento. O Daniel era um cara que, poxa, ele tinha aí um potencial, era interessante. Se ele estivesse por aí hoje em dia, tava dando sopa, não. Mas, né, sabe esse pessoal que anda por aí, esses caras que eles se acham incríveis e andam por aí como se eles fossem os donos do universo, não ligam pra ninguém, porque eles são ricos, bonitos e inteligentes e divertidos, pelo menos segundo eles mesmos, né? Sabe esse pessoal? Daniel, ele podia ser esse cara. Daniel podia ser exatamente assim, né? Total podia. Mas, né, porque além de tudo, depois que ele foi para levado escravo lá para Babilônia, e foi humilhante, foi tudo, mas além, mesmo lá, mesmo na escravidão, ele foi selecionado para ser um cara que recebeu tratamento VIP lá, um cara diferenciado. Né? Enquanto a galera que foi levada escravo junto com ele, sei lá em que tipo de situação esse pessoal estava vivendo, Daniel estava no grupo dos selecionados. Né? Ele era diferente. Então, assim, ele ia ficar lá recebendo iguarias todo dia, né? Bebendo o mesmo vinho que o rei bebia. Era incrível. No fim, ia ficar trabalhando pro rei, ser maravilhoso, né? Então, Daniel, ele tinha que o quê? Poxa vida, dar glória a Deus, né? E aproveitar a chance, né? Ele estava ali, era novo, ele era gato, ele era interessante, ele estava recebendo a chance da vida dele, pelo menos na condição de escravo. Ele tinha mais do que agarrar essa oportunidade, curtir a vida, viver aquilo ali intensamente, não era isso? Não. Não era isso, não era isso e não foi, né? Não foi. Daniel, ele fez uma escolha. Ele escolheu viver aquilo que Deus tinha para ele. Opa, então a gente está percebendo que tem um padrão aí no pessoal sobre o qual a gente está falando. Jesus Cristo, quando ele estava ali um pouco antes dele, que ele sabia que ele ia ser crucificado, né? Que ele ia morrer, ele estava em sofrimento, estava em agonia, porque imagina, não deve ser uma coisa muito tranquila, né? E aí ele disse para Deus o quê? Ele disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, né? Quer dizer, essa era a vontade dele. Ele estava afim de morrer, ele falou assim, tô tranquilo, tô achando de boa. Não, ele estava sofrendo, ele disse que se fosse possível, né, se desse, ele queria que não rolasse aquilo ali. Mas aí ele disse, mas que seja feita a sua vontade, não a minha. Ou seja, ele fez uma escolha. Ele escolheu viver o plano de Deus para ele. Ele escolheu cumprir a missão que Deus lhe tinha dado. Daniel, a mesma coisa aqui. Ele estava lá, ó, selecionado do rei, podia virar o brother do rei, podia ficar lá numa boa,
curtindo ali as iguarias, e ele quis fazer isso? Não, ele fez uma outra escolha. Ele escolheu viver aquilo que Deus tinha para ele. E aí a gente já conhece a história, né? Então a gente percebe que é uma questão, e isso é a mesma coisa para mim e para você. É uma questão de escolha. Você viver aquilo que Deus tem para você, você fazer ou não a diferença, é uma coisa que você vai precisar escolher, se você quer fazer isso ou não. A vida tá aí, é um mar de opções. Deus nos deu o livre-arbítrio, né? Porque antes a gente era escravo do pecado. E quando Jesus Cristo morreu por nós, ele morreu por nós e ele nos comprou, né? Mas ele não nos comprou porque agora a gente era antes escravo do pecado, agora a gente vai ser escravo dele. Não, não é isso. Ele nos comprou, ele nos deu liberdade. É como se nós agora fôssemos alforriados. E a gente está aqui para a gente fazer o que a gente quiser. Se a gente quiser viver para Cristo, incrível. Se a gente não quiser, tá tranquilo também. É livre-arbítrio, você escolhe. Então, você que tem que saber o que você vai fazer. Viver com Cristo, reconhecer que Ele é seu Senhor e Salvador, dedicar a sua vida para Ele, levar a luz de Deus por onde quer que você ande, sabe? Isso tudo é incrível, mas é uma coisa que você precisa escolher fazer. E você precisa escolher fazer todo santo dia. Porque amanhã você pode fazer uma escolha diferente da que você fez hoje. E aí muda tudo. Aí você pode dizer pra mim, mas besteira esse negócio, besteira. Não quero ficar igual esse pessoal aí não, entendeu? Porque você mesmo é que nem que Dimas. Dimas, o ladrão que foi crucificado ao lado de Jesus. Ele curtiu a vida, aprontou, fez o que quis, né? Fez um monte de besteira. E aí, quando chegou lá no final, tava perto de morrer lá mesmo, ele conheceu Jesus e foi pro céu. Incrível, Dimas. Quero ser como Dimas, né? Até aquela musiquinha Dimas, primeiro vida louca da história, né? A questão sobre Dimas é a seguinte: a vida de Dimas mudou no mesmo instante em que ele conheceu Jesus Cristo. Esse é o seu caso? Tem gente que fala, né? A gente já ouviu falar por aí, você com certeza também, que a ignorância é uma bênção, né? Que quando você não sabe das coisas, é incrível o que acontece com você. Porque uma vez que você não sabe de uma coisa, você faz uma parada errada, você pode dizer o quê? Não sabia. E aí pronto, tá justificado, né? Tá justificado, ninguém vai te culpar. Mas da próxima vez que você fizer a mesma merda de novo, aí você se enrolou. Porque você agora sabia, né? Então, às vezes, de repente, pode parecer uma vantagem você não saber, porque você tem essa justificativa. É como se fosse você aprender um idioma estrangeiro, né? Pensa, não sei se alguém já teve essa experiência. Eu lembro quando eu estava na 7ª série, eu já estava estudando inglês há algum tempo, mas eu ainda não entendia nada, assim. E aí tinha um hip hop que era famosinho na época e que tinha uma batida incrível, era um ritmo maravilhoso, sabe? Assim, coisa gostosa. E aí eu cantava pra cima e pra baixo, eu cantava o tempo inteiro isso porque eu achava aquela música incrível. Mas eu não fazia a menor ideia do que eu tava falando, era em inglês, né? Não fazia a menor ideia do que eu tava falando. E aí, cara, um tempo depois, né, o que aconteceu foi que eu entendi o que estava sendo falado na música. Eu ouvi a música de novo, como eu ouvia sempre, e eu entendi o que estava sendo dito. E, cara, era uma baixaria que você não tem noção. Era uma coisa, assim, muito horrorosa. E aí? A música deixou de ser legal? O ritmo parou de ser bom? Não. Até hoje eu ainda acho que, caracas, que ritmo bom daquela música. Que ritmo bom, mesmo. Que batida gostosa. Mas eu nunca mais dei conta de ouvir aquela música, muito menos de cantar, porque a letra dela é nojenta, e eu já sei que é. Eu não tenho como fingir que eu não sei o que tá falando ali. Eu entendo agora. Eu já sei, já era. Não tem solução pra mim. Então, eu nunca mais cantei, nunca mais fiz nada. É a mesma coisa que acontece com relação a Jesus Cristo. Uma vez que você conhece a Cristo, não tem mais como você fingir que você não sabe quem Ele é. Não tem mais como você fingir que você não tem a menor ideia do que Ele fez por você. Não tem mais como você fingir que você não sente isso que você sente quando você ouve falar dele, quando você conversa com Ele. Não dá pra você deixar isso pra lá. Isso simplesmente não vai apagar do seu cérebro, entendeu? A sua vida muda assim que você encontra com Cristo. Eu tenho certeza que se Dimas tivesse encontrado com Cristo antes, a vida dele teria mudado antes. Mas ele encontrou naquela hora, mudou naquela hora. Você observa na Bíblia, em outras histórias, que todo mundo, assim que você se encontra com Cristo, você tem uma mudança. Tem uma mudança, porque naquele momento acontece. E tudo, né, como a gente está dizendo aqui o tempo inteiro, é uma questão de escolha. Daniel, né, o próprio Dimas, eles escolheram viver aquilo que Deus tinha para ele a partir do momento em que eles tiveram esse encontro com Cristo. A questão é, o que você está escolhendo? O que eu estou escolhendo? You need something real. Yeah. Baby, that ain't never gonna last. That's just fool.